Tem gelo aí não, Maurício? Não tem. Ele tava alcoolizado. Não, você viu isso no canal do Gorgonoide. Eu vi no canal do Gorgonoide, foi isso. Sabe por quê? Porque a mídia... A mídia não cobriu. Sempre vai bater no influenciador. Mas é para poder gerar repercussão, né? Esse assunto que eu evitei falar o máximo possível, né? Nem por orientação do meu advogado, mas ele sempre orientou a não falar. E é um assunto delicado porque veio a óbito, né, tiozão? Imagina você tá dando ré aqui na sua Sua avenida. Academia aqui e tal, e alguém colide com você, né? E eu não tava dando ré, né? Quer falar aqui, nosso advogado? Eu queria... Pode trazer meu advogado Stefano aí? Pode, mas eu queria ouvir de você uma outra coisa. Pode sentar aqui, Stefano. Senta aqui, galera. Esse mas é eu queria apresentar para vocês, galera. Esse é meu advogado. Doutor, prazer, tudo bem? Por favor, senta aí. Eu nunca perguntei, você é formado em Direito mesmo? Advogado e sou psicólogo de formação. Pode puxar o microfone, irmão, para você? Aqui, tá? Eu vou falar... Antes do doutor... Perdão, o seu nome, doutor? Stefano. Sim, doutor, por favor. Antes do doutor Stefano falar, é o seguinte... você nunca se sentiu bem em falar isso, porque... E eu entendo, tá? Porque... Antes de vir qualquer coisa aos fatos, você estava errado. Pronto, acabou. O pessoal já veio, estava errado e tal. É aquilo que a mídia faz. Você estava indo para onde? É muito difícil, tiozão, você entrar na internet, né? Que hoje é comum. Né? Todo mundo usa a internet, então todo mundo que está assistindo me entende. E você ser acusado de matar um cidadão do bem. Você ser acusado de atropelar um cidadão do bem. Você ser acusado de estar trabalhando e alguém te mandar mensagem. Como você está trabalhando, sendo que você assassinou alguém? Eu não consigo imaginar como é que está o pai da vítima. Não consigo imaginar como é que está a família. Porque na minha visão e tanto do meu advogado, que não é meu advogado, né? É uma pessoa que está comigo aí o tempo todo resolvendo tanto meus problemas estruturais como a minha pessoa, né? Literalmente o meu advogado como eu tenho meu advogado, psicólogo. doutor Rafael. Doutor Rafael, meu advogado incrível. Então ele sempre está me orientando, vendo a visão clínica do projeto, né? Da Mansão Maromba. Então é muito difícil. Então eu fiz todo um projeto no Rio de Janeiro de pegar uma casa, fiz uma transferência lá de R$200 mil para uma casa, peguei uma casa, eu ia comprar aquela casa, 5 milhões a casa, e eu voltei de ré com todo o meu projeto da casa por causa desse acidente. Então a gente estava no Rio visitando a casa, já tinha pago, né, a entrada lá, 200 mil e tal. Eu tava voltando, sentido Rio de Janeiro, São Paulo. Galera, isso aqui eu nunca falei, tá? A gente foi no Vidigal, entregou uns pirulito, comemos. Era uma ação que você tava fazendo lá? No Rio de Janeiro? Não, é uma parada que eu sempre faço, eu não digo ação. Era eu. A ação que eu falo é você ir lá e ficar com a galera. Mas eu sempre fiz isso. Então a gente foi no Vidigal, conheceu o dono do morro ali, fez tudo... Aquela coisa que é do Rio de Janeiro? Isso, é do Rio de Janeiro. Pô, treinamos, entreguei pré-treino, fiz uma parada, fiz todo um trâmite. Depois eu fui comer, fui em frente à balada, entreguei uns pirulitos lá, fui na All-In. Vitrine. Inclusive entreguei uns pirulitos lá, que eu sempre entrego. Depois eu fui pra praia, almocei e voltando. Rio, São Paulo. Esse projeto era 00:00 e 2h, mais ou menos. O momento que eu saí da praia e estrada Rio. A tua ideia era voltar para São Paulo? Normal, de carro, tranquilo. De repente você sentiu uma puta colisão na sua traseira. Carro quitado, carro... Documentação em dia? Em dia, carro novo. Qual dos carros que você tinha? É Evoque. A Evoque. Inclusive acabou de finalizar. Pra você ter ideia, eu não postei mais ela, levei pra arrumar. Que ano que ela era? 2017. Novinha, velho. Gastei R$30 mil pra arrumar. Tá arrumada, tá... Só um farol que eu não consegui achar. Mas isso não é a minha preocupação de menos, porque a gente entende que material você trabalha. É a vida, né? Então, não tem um dia que eu não durmo e eu penso, pô... Tava escuro o local, era neblina? Era não, via normal. Que via que você tava? Via amarela? Via amarela, doutor? Via amarela. E aí você sentiu aquela coisa... Senti um susto. Pum. Puta pancada. Ele tava de moto? Tava de moto. E aí? Eu queria deixar pro meu... É um assunto que eu não gosto de falar. Você começa a passar mal.
Cara, eu acho que se eu falar pode dar algum problema, né, doutor? Então, na verdade, Esse aqui é o cara está que... em fase de investigação ainda. Ele correu durante um tempo em sigilo de justiça, até porque a mídia estava tendo acesso de forma... Como que a mídia tem acesso? Então, Seguinte, esse é um Carelli, problema. imagina, ô tiozão. Tu tem um processo de mídia, de policial. Inquérito. Inquérito. E atualiza o inquérito. E como que a mídia tem esse acesso? Como que... O inquérito era público, doutor? Não, o inquérito começou público. A partir do momento que souberam Entrou em segredo de justiça? que a pessoa era, o delegado pediu para que o inquérito policial corresse em segredo de justiça. Pela pessoa pública que era. Que o Thiago é a repercussão que estava dando o caso. O que aconteceu, O resumindo? inquérito foi atualizado em segredo de justiça e foi vazado? Foi. Entendeu? Entendeu? Como é que pode isso? Eu não poderia processar o Estado, não, Stefano? Então, cabe Claro uma que faz reparação. sentido. Você tem que entender quem teve acesso ou quem vazou a informação. Uma coisa muito mais Não, complexa você não precisa nem de saber se fazer. quem vazou a informação. Você pode cobrar do Estado quem vazou a informação. Sim, mas é que Via a processo- princípio eles iam querer entender essa parte. Resumindo a história do Thiago, para ele também nem falar. A questão é a seguinte: o Thiago estava voltando disso que você falou, um evento no Rio de Janeiro, as comunidades do Vidigal, onde ele tem contato com a comunidade, vai ver alguns talentos para ele trazer para Mansão Maromba, do mundo do funk. Posso ir no banheiro, Ele Maurício? faz- Soltar O trabalho uma que ele urina. faz, né, doutor? O trabalho que ele faz. E nisso ele já tinha feito tudo, ele antecipou a volta dele, ele ia ficar um dia a mais e acabou antecipando. Falou, vou voltar para São Paulo, parou na Barra sentido linha amarela, que é administrado pela Lanza, quando por volta da 1h30, 2 horas, uma moto em velocidade alta, numa pista que já vou adiantar, a perícia fez o quê? A perícia mostrou no laudo da perícia técnica que era uma via bem pavimentada, bem iluminada, não estava chovendo, não tinha trânsito, as 3 pistas estavam desobstruídas para tráfego normal. Ou seja, tava tudo fácil para manobrar naquela pista. Sim, o Thiago estava na mão da direita, que é geralmente a Mão de pista baixa de baixa velocidade, e o motoqueiro vindo em alta velocidade pela pista da direita, e aí você me pergunta, você sabe a cor que é a Evoque do Thiago? O Thiago tem uma Evoque da cor rosa choque. Ou seja, não tinha como você falar que não Brilha, dava né? para enxergar. E outra coisa, na própria perícia foi constatado que não houve frenagem no momento da colisão. Ou seja, Ele veio direto. veio direto. Ele não tomou conhecimento do carro, ele bateu na parte traseira do veículo, do lado esquerdo, por onde ele passou por cima do carro e caiu mais ou menos uns 6, 7 metros à frente. O que Thiago fez? Procedimento dele sem instrução nenhuma. Parou o carro, pediram para ligar para o socorro. Nesse instante já estava vindo uma viatura da Polícia Militar no local. E a Polícia Militar já começou os primeiros atendimentos. Minutos depois chegou os socorristas que fizeram os primeiros socorros, mas constataram que ele já havia entrado em óbito ali no local dos fatos. Como qualquer acidente de trânsito, quando há uma colisão e há uma morte, o carro tem que ficar no local da cena para que a perícia científica da Polícia Civil possa ir até o local e faça as fotos e vídeos necessários para tentar entender o que realmente houve. Tá? A administradora Lanza forneceu todas as imagens que eles tinham naquele momento sobre o acidente. Só que a imagem que era mais próxima do local dos fatos, essa imagem a câmera não estava funcionando. É a que poderia esclarecer todo e qualquer tipo de dúvida em relação à colisão. Outra coisa, foi constatado também, no momento da colisão, a gente vai falar um pouco agora da parte assim que o Thiago acabou, que foi analisada a perícia, ele foi liberado. O Thiago, livre e espontânea vontade, já 2h30 da manhã, me ligou e falou, Stefano, fui liberado aqui, só que eu não quero voltar para São Paulo. Aí eu entendi, ele falou, porque se eu voltar, vão falar que eu estava bêbado, que eu tinha usado drogas, que eu estava sob efeito de alguma coisa, que eu fugi do lugar. O que eu faço? Pesquisei para ele a delegacia responsável, que era o 21º DP. Ele se dirigiu até lá por volta das 5, 5h30 da manhã e pediu para que o inspetor, lá é inspetor, diferente da investigação aqui, lavrasse um termo de declaração, onde ele narrou de forma sucinta os fatos e deixou claro que ele se põe à disposição da justiça e da família. E aí, a partir desse momento, ele veio embora com o carro para São Paulo. Isso foi na madrugada. Só que o Thiago não conseguiu ficar tranquilo. É o que eu falei, ele nunca tinha passado por uma situação dessa. Ele entrou numa colisão onde houve um óbito e Thiago ficou a noite inteira remoendo aquilo. Ele voltou, mas não dormiu. Quando foi no dia seguinte, por volta das 10 horas, ele me ligou e falou...
Ô, Stefano, eu consegui o telefone de um parente meu. Faz um favor pra mim, liga pros parentes, eu não tenho condições. Fala que você tá à disposição da família para que preste qualquer tipo de assistência. Foi o que eu fiz. O Thiago não tinha condições mesmo, não dormiu, estava remoendo aquela situação. Eu entrei em contato com um primo que passou o telefone da irmã e caiu no seu Joel, que é o pai da vítima, o senhor Johnny. Falei com o seu Joel, aquele nem era o momento, Renato, é o que eu falei. Tinham acabado de perder o ente querido ali naquele acidente, eles ainda não tinham nem feito o velório, mas a gente tinha que mostrar que o Thiago, em momento algum, ele foi indiferente à situação. É o que ele falou, ele estava mal mesmo. Então a gente falou o seguinte, eu sei que não é o momento, eu tô aqui para as condolências para a família, os sentimentos, o Thiago também só não está em contato porque não tem condições, e é assim que vocês puderem, entrem em contato. Tá? No dia seguinte, o pai da vítima me mandou o contato do advogado e a partir daquele momento até agora tinha tudo documentado. Foram feitos calls, reuniões, porque eles são do Rio, a gente aqui é de São Paulo, uma série de reuniões, uma série de tratativas em relação à família. Mas, doutor, de verdade, eu não vi um comentário da família na mídia. Não vi. Se a família não realizou um comentário, é porque, de alguma forma, ela entende a situação do familiar e, principalmente, a atitude do Thiago. Porque, senão, eu vi muita mídia falando, mas eu não vi a família. Então, até então, o que eu entendo é que a família tinha já um contato direto com o Thiago. Ou seja, o Thiago se manifestou ali do tipo, ó, tô aqui porque vocês precisarem. Exatamente. O Thiago, desde o princípio, do momento do acidente, como não tinham passado no local dos fatos nenhuma informação da vítima, ele mesmo foi nas redes sociais, viu uma página de uma das comunidades do Rio de Janeiro que tinha falado sobre o assunto e ele entrou em contato com o administrador e conseguiu o telefone da família. Então, a todo momento aconteceu esse suporte. O Thiago jamais. Mas o que deixou o Thiago chateado e o que vocês, pessoas públicas, têm esse problema é aquilo que você falou. Pré-julgamento. A mídia negativa dá muito mais hype, muito mais visualização do que... Onde já se viu uma colisão traseira, você chama uma colisão traseira de atropelamento. A perícia técnica, o laudo final... É de frente, né? Sim, um pedestre, uma pessoa parada e um carro colide. A perícia disse, foi comprovado, que o carro não estava parado e nem dando ré. Então, o carro estava em baixa velocidade, o carro do Toguro. Ah, a perícia comprovou que o carro não estava dando ré. Não então, estava dando ré e nem parado. Então, aí já buga tudo, porque qual foi a história? Thiago Toguro deu ré... Porque perdeu uma entrada e o cara bateu de frente. A perícia comprovou que o carro não deu seguro. Comprovou. Então, assunto encerrado. Acho que assunto encerrado. O que eu queria ver isso? Então, se a perícia comprovou que você não estava dando ré, era o único argumento. Assunto encerrado. Uma outra coisa que eu queria comentar. Procede que saiu uma perícia onde o condutor estava alcoolizado? Sim, eu vou chegar agora nessa parte só para a gente voltar para essa parte da perícia. O que aconteceu na perícia? Fora ele estar em movimento, foi muito, eu entendo que foi muito imparcial, parcial na verdade, o relatório do delegado. Em momento algum ele questiona a velocidade que a moto da vítima estava, em que condições, ele só aponta a todo momento os possíveis erros que o Thiago teria cometido no acidente. Isso a delegacia. O próprio delegado, que é o responsável pela investigação, ele é tendencioso, esse documento eu tenho. Aí o que eu fiz? Eu tive que fazer... Isso nós estamos falando de que delegacia, de que região? Do 21º Distrito Policial do Rio de Janeiro. Que triste, hein? Então é o que eu falei, eu não sei qual foi a intenção, Renato, no sentido... Ou se ele foi mal informado. Então, o que eu fiz em nome do Thiago, o departamento jurídico dele, a gente pediu quesitos suplementares para que identificasse se estava boa a pista para o Thiago, em boas condições de pavimentação, iluminação, ele estava na mão da direita e não tinha frenagem do motorista, porque quando você percebe, um instinto natural, você percebe um obstáculo na sua frente, se você está sóbrio, você vai frear, a moto vai deixar aquela marca que vai ser fotografada pela perícia e aí você vai conseguir, pelo tamanho daquela borracha que fica estendida no asfalto... Analisar a expectativa de velocidade. Outra coisa, quando o quadro da moto se choca, o eixo dianteiro com o eixo traseiro ele tem uma deformação. Também dá para identificar a velocidade. Através dessa deformação, você consegue pegar tudo isso. Estimar a velocidade. Sim, e mais ainda, o que mais chama a gente, que ele estava em velocidade alta, eu não falo alta velocidade, porque ela é uma pista de velocidade alta. É de 100 por hora.
tá? Independente se é esquerda, meio ou direita. O problema é... Ou seja, já é uma pista de alta velocidade. É uma pista de rolamento. O que aconteceu é que quando constatado a necrópsia do corpo da vítima, ele estava com... o motivo da morte é hemorragia interna. Ele teve uma hemorragia na parte posterior, que é o fígado dele rompeu, e automaticamente ele também conseguiu da parte anterior o fígado, do lado direito, que é atrás. Ou seja, a pancada foi tão forte que além dele ter escoriações, politraumatismo, ele teve no local dos fatos 2 órgãos nobres que sofreram hemorragia. Então a velocidade, se você tivesse numa velocidade impacto violento. de 50, 60 por Não hora... aconteceria isso. Não aconteceria. O máximo poderia ser uma fratura, alguma coisa nesse sentido, porque não tinham outros carros. Agora, Ele poderia morrer, mas dependendo da queda. Sim. Não pelo impacto. Exatamente. O impacto demanda uma velocidade na casa dos 100 por hora para cima. Acreditamos isso. E aí, por fim, é essa informação que você mesmo passou do Thiago. Quando a pessoa faleceu num acidente de trânsito, é praxe você fazer a retirada das câmaras internas do cardíaca, uma quantidade de sangue, para depois você analisar e ver qual que era o teor alcoólico, a alcoolemia. Alcoólico e drogas também, né? Também, eles têm como diferenciar. Nesse exame, eu não tive acesso ainda ao percentual exato, mas o que chamou a atenção foi o relatório que o Ministério Público fez, que é o acusador. Ele fala no quesito, se não me falha a memória, é o 5 e 6, ele fala que ele quer que os familiares prestem esclarecimento, porque eles acham que ele poderia saber onde ele estava ingerindo e por que estava tão alto. E o último quesito, o promotor fala, tem como um corpo, depois que entra em óbito, o percentual de álcool aumentar? Porque estava muito alto. Isso está lá num documento público anexado que foi pedido. A tendência é reduzir. É o que eu penso. Não é o que eu penso, é científico. Quando você ingere álcool, a tendência com o tempo é haver uma queda do teor alcoólico, não sobe. Legal? Bom, essa explicação, primeira coisa, eu queria deixar aqui meus sentimentos para a família e para os familiares, porque independente da vítima estar alcoolizado, as pessoas ficam o sentimento de perda dos familiares, de pessoas que são próximas. Então isso não tira o nosso sentimento e o nosso pesar. Então todo sentimento da comunidade. Qual era a comunidade que ele fazia parte, Tuguro? Eu acho que, não sei, se não tiver errado, era a Baixa do Sapateiro, alguma coisa assim. Pessoal da Baixa do Sapateiro que acompanha o nosso trabalho, um beijo especial para vocês, com muito carinho. Isso, a gente não está aqui para julgar a vítima, a gente está aqui para expor os fatos. Por quê? Porque a mídia expõe o que ela quer. E se a gente não tiver a oportunidade de expor os fatos reais, infelizmente, uma notícia ruim, ela corre muito. E às vezes a pessoa que recebe essa notícia ruim não tem a oportunidade de receber o laudo de uma perícia que diz que o Thiago Toguro não deu ré. Não. Só que o cara recebeu uma notícia num fake news que o cara deu ré. Então eu acho que o mínimo que a gente pode fazer para a galera que acompanha o nosso trabalho e admira o que a gente faz é poder vir aqui a público e trazer laudo pericial, tudo isso. Isso é regrado em segredo de justiça, mas eu estou com um advogado aqui. Jamais um advogado ia mencionar isso, colocar o OAB dele em risco se isso não fosse fato. Por favor, né? Então, desde o início da ligação que eu fiz com o Stefano, que é meu advogado, a preocupação maior é liga para a família. Família. Só não importa as causas, tem que amparar. A gente paga todo o processo. Não tem problema de... Se eu tiver errado em processo, mas tudo que a gente foi falado aqui não tem mentiras, né? Tem o que rodou no processo. Só que o que mais me angustia é você entrar na internet e vira e mexe, você assassinou alguém. Não, você não é o cara que matou alguém, como é que você tá livre? Pesado ouvir isso, hein? Pesado. E eu tenho certeza que você, por um bom período do seu tempo ali, você deve ter ficado muito chateado, muito mal. Até hoje a gente manda, né, falando, doutor, como é que tá lá? Eu, como mais ninguém, eu quero que seja esclarecido. Então eu vi comentário do tipo, só porque é famoso vai ser livre. Pelo contrário, né? Eu acho que hoje o famoso, ele paga todo o processo, porque a promotoria tá pegando pesado. O famoso já sai errado. Não tá pegando pesado, Steph? Tá pegando, não pesado, mas tá